Ilha do Retiro em ebulição, com a situação do esporte para muito além do razoável, né, do considerável, as forças políticas que integram a complexidade aí da torcida do esporte começaram a se mover, primeiramente em movimentos de bastidores, mas hoje, Fred, a gente já pode falar que há muito mais do que rumores. A gente já vê conversas em público, mediadas de conversas presenciais, conduzidas de forma mediadas por outras lideranças, mas tentando de alguma forma construir uma ponte entre um cada vez mais isolado Yuri Romão e as outras forças políticas do esporte, Fred. É isso, Celso. Eu acho que você já trouxe um resumo aí bem, apesar de bem resumido, trazendo amplitude do que aconteceu nessas últimas horas, nesses últimos dias. É um fato, e a gente construiu muito isso no pós-jogo, depois da derrota para o Atlético Mineiro. É um fato de que o cenário de hoje no esporte, ele não é mais o mesmo cenário de um mês atrás. Por uma soma de fatores, de novas posturas, de novas escolhas erradas da gestão, esses últimos 35 dias derrubaram pilares, derrubaram escudos, expuseram ainda mais as feridas que existiam no clube, uma crise financeira que parecia sob o tapete, e uma crise de identidade que se ramificou de uma forma irreversível. As críticas à gestão de Yuri Romão já não são mais quase que todas direcionadas à condução do futebol, que sempre foi um escudo que funcionou para o presidente do esporte e para quem está ao seu lado. Ainda que você tivesse setores pontuais de críticas nessa questão da identidade, na questão financeira, o escudo era suficiente para separar bem uma estabilidade financeira que existia, ao menos Em publicamente, tese, né? você não tinha como colocá-la em xeque. Você apontava direcionamentos e situações de risco. Celso, a sua pergunta, a sua abertura, ela já funciona como um resumo bem significativo do que aconteceu, tá, nos últimos dias, nas últimas horas. E esses movimentos que eram muito discretos nos bastidores ou muito exagerados quando públicos, Uhum. tendo, por exemplo, em Luciano Bivar uma figura central tanto da mudança no perfil dos movimentos de bastidores, como nos ataques públicos. Porque o Luciano Bivar, até essa segunda-feira, 19 horas, todas as declarações que Luciano Bivar dava sobre Yuri Romão, sobre a gestão do esporte, eram verdadeiras metralhadoras, tá? Declarações Verborrágica. pesadas, contundentes, tá? Seja naquela entrevista que ele deu quando foi ao almoço da oposição, seja nos muitos e muitos áudios que circulam no WhatsApp. Eu não uso o termo vazados de WhatsApp, porque não foram 2, 3, foram Isso. dezenas. Então, Luciano Bivar, Ele tinha o hábito de responder isso, pessoas. quando ele coloca nos grupos que ele participa um áudio no WhatsApp, ele sabe o peso dele, ele sabe a força dele. São os recados, muitas vezes, que são dados, né? Isso. E ele sabe que aquilo ali vai circular. Aquilo ali é postado por ele, não para ficar num grupo de 4, 20, 30 pessoas. Ele sabe que aquilo ali vai chegar, inclusive, no próprio presidente do clube. Então, a gente tinha ou ações fortes, contundentes do grupo Leões pela Mudança e do ex-presidente Luciano Bivar, tá? De forma muito, como a gente falou aqui, muito pesada, ou movimentos tímidos, discretos e incertos, até eu diria, de bastidores.
Mas as últimas 48 horas, 72 horas, talvez puxando a última semana toda, elas começaram a mover peças de forma mais direta. A gente viu mudanças de condutas pontuais. Eu destaquei em um dos nossos programas que uma das pessoas diretamente ligadas ao grupo de Milton, que faz parte de forma direta do grupo de Milton, que é Jurandir Gaioso, foi vice-presidente de comunicação na última gestão de Milton, ele, há uns 8, 10 dias, fez um amplo posicionamento no Twitter, tá? Com críticas também muito duras ao presidente Yuri Romão. O grupo político de Milton é um grupo que, por escolha própria, se distanciou de uma linha de frente política no clube, tá? Por escolha própria e por questões maiores, né, da vida e do destino. Mas foi mais um movimento de posicionamento. Porque na hora que você tem o Leões pela Mudança catalisando toda a oposição, Principalmente ali nas redes isso, sociais, você né? vai ganhando força. Mas é só aquilo, é algo muito sob controle de quem está dentro do clube. Vem o grupo de Milton Bivar com um posicionamento, você vai transferindo pressões. A pressão chega no grupo de Gustavo do B. Vai escalando, né? Vai escalando. Veja só, tá todo mundo se posicionando. A pressão chega no grupo de Gustavo do B. A pressão volta para Luciano Bivar, não apenas Luciano Bivar versão metralhadora, mas Luciano Bivar versão presidente, para ser menos tiro para todo lado e trabalhar em um movimento que leve diretamente a uma mudança dentro do clube. Essa última semana foi sendo de intensificação do que era muito tímido, do que era discreto, para se tornar algo maior. Um nome como Gustavo do B se sentiu mais pressionado, Provocado, né? provocado é a melhor palavra, a vir a público, por exemplo, ou a realmente tocar costuras de bastidores. É importante dizer, Celso, antes de mergulhar nessas costuras, que tudo isso que aconteceu nas últimas semanas é resultado de um longo mês, pouco mais de um mês, 35, 37 dias, em que todos os pilares, Ruíram. escudos, tudo que havia ainda de proteção da gestão de Yuri Romão, ruiu, tá? E ruiu no efeito dominó de questões interligadas a ponto de que os muros caíram. E o núcleo que resta ficou muito exposto e muito sem defesa, tá? Ponto de virada de chave é a negociação do controle da operação do jogo, dos 30% para a torcida do Flamengo nesse jogo que vai acontecer no sábado. Aquilo ali é o início da queda dos muros de proteção dos escudos e dos pilares. Porque, como a gente já falou em outros programas, e eu vou ser bem resumido para não ser tão repetitivo, além de toda a questão de identidade, de desconexão com princípios, com valores do clube, com a essência, de você ferir quem já está ferido por uma campanha, como eu falei, deixa de ser só futebol, porque Yuri conseguia ter uma espécie de divisão ali em que ele se protegia, dizer, não, é o futebol que não dá certo, mas tudo está estável. Com essa venda da operação, a questão dos valores foi muito considerada, dos princípios, da traição com a história do clube, mas também expôs a crise financeira. Se você está fazendo tudo isso, se desgastando por tão pouco, é porque há uma crise. E na esteira vieram salários atrasados, acordos não cumpridos com ex-jogadores que já deixaram o clube nessa temporada, com ex-treinador, com Antônio Oliveira, Duqueiroz, Antônio Carlos, todos esses que vieram a público. Tudo se agravou demais, Celso. E é por isso que teve uma mudança. Não é por ser lanterna, porque já era lanterna há um mês e pouco atrás. É porque se sentiu e ficou muito claro que não existe mais segurança na transição para 2026.
ficou muito claro que uma bolha formada por 3 pessoas, 4, e gestores profissionais contratados, ficou muito temerário. Você para mim, Fred, foi mais feliz e descreveu melhor a situação atual quando você falou que o núcleo composto por meia dúzia de pessoas Se muito, está completamente exposto. ficou completamente exposto, Celso. Completamente exposto. E aí, Yuri convocou há umas 2 semanas, 2, 3 semanas, uma reunião com ex-presidentes. Os relatos que eu tive de quem participou é de que a reunião foi convidada, apresentada para discutir uma possível proposta de SAF. E que lá não existia essa proposta de SAF, era, na verdade, o início de Yuri tentando apoio. E, assim como ele cita Van Desson, cita Branquinho, que teriam sinalizado mais positivamente com ele, mas os relatos são de que Martorelli, por exemplo, se recusou a seguir ali a reunião. Tá? Não existem lideranças, forças políticas, é o melhor termo que você trouxe, que hoje vão dar a mão. Porque para Yuri ainda deve haver um caminho que é, ok, meu núcleo está muito exposto, eu preciso de apoio. Eu preciso abrir o clube, eu preciso de apoio. Mas a situação no último mês se agravou a um ponto de que é muito difícil alguém dar a mão. É. Porque quem der a mão hoje já corre o risco de ficar diretamente relacionado. Aquela reunião hoje seria esvaziada, provavelmente. Exatamente. A figura de Gustavo do B é uma figura importante, central. E hoje, Gustavo do B, quando a gente diz que ele está pressionado, é porque existem elos diretos no grupo de Gustavo do B com Yuri Romão. Ele vem dali. Então, o próprio Gustavo do B já sente que há risco para o seu capital político no esporte e fora do esporte. Porque hoje a gente já está começando a medir consequências para além do esporte. Eu acho que já tem tanta coisa envolvida de dano de imagem, de dano de desgaste, de construção, de críticas, de incapacidade, que você começa a colocar as pessoas em xeque. Então, há uma proteção, há uma necessidade de reconstrução disso também. Há uma preocupação disso no entorno de quem está ali diretamente vivendo. Então, Celso, na hora que ninguém vai dar a mão, ou pelo menos vai dar a mão, abre aspas, de graça, essa exposição E pública, né? e publicamente, essa exposição, ela já é definitiva e irreversível. Por isso que tivemos hoje, nessa segunda-feira, a primeira reunião, tá? Que foi confirmada pelo GE, né? Daniel Leal colocou uma matéria no escritório de Silvio Neves Batista, tá? Que já fez parte do conselho do clube, sendo um intermediador, trazendo Luciano Bivar e Yuri Romão. Tá? Esse encontro acontece num dia em que já estava marcada uma entrevista de Luciano Bivar no Fórum Esportivo da Rádio Jornal. Entrevista que já aconteceu. Veja, não sei a expectativa de vocês, mas quando eu vi que Luciano Bivar iria para essa entrevista, pensando em tudo que Luciano Bivar falou publicamente nas últimas semanas, meses, eu imaginava assim que poderia ser algo nunca antes visto. Até porque o cenário, como já disse, piorou muito. Piorou muito. Yuri está mais desgastado, mais isolado, mais fragilizado. Eu imaginei o seguinte, veja só, Luciano Bivar com o microfone na frente, livre, tá? Eu ia falar Luciano Bivar do Antigo Testamento, mas na verdade seria um Luciano Bivar do Novo Testamento, né? Que é uma versão meio completamente sem freio. Então, né? assim, imagina Luciano Bivar. Eu imaginei que poderia ter um ataque público assim, Sem precedentes. sem precedentes, assim. Eu vou fazer só uma ressalva, Fred, diante disso aí que você trouxe. Eu também tinha essa expectativa, né? Porque, pô, como a muita gente, a mim também,
chegaram vários áudios, né, atribuídos a Luciano Bivar, e que sim, eu estou utilizando atribuídos só Ele por nunca negou nenhum. excesso de cautela, assim, que não precisa ser tomada, né, porque ele nunca negou nenhum desses áudios, né. Mas você trouxe uma visão de uma característica, um traço, né. Você estava falando de Yuri Romão, como se, quando ele está conversando com a repórter lá de Goiânia, né, e ele resolve ali engrandecer o Atlético Goianiense diante do que seria a história do esporte no Campeonato Brasileiro, ele só está vendo aquela menina, sabe? Quando ele recebe Antônio, né, para fazer uma entrevista, tal, ele tá vendo só ali ele e Antônio, e acha que a conversa ali ela tá sob controle, né? Eu acho que Luciano, ele também, de certa maneira, pode ser analisado dessa forma, a mudança de comportamento, né? Porque uma coisa é você mandar um áudio no WhatsApp, Sim. num grupo, né? Onde tá todo mundo é, pô, inflamado, Totalmente. né? Você tá ali no momento, tal, não sei o quê, sabe-se lá como você tá e vai na verborragia. Outra coisa é Luciano Bivar, que não é só um presidente com 5, 6 passagens, né? Três mandatos 3 diretos. mandatos, né? 3 mandatos aí pelo, pelo, pelo clube, mas também com uma longa trajetória na vida política no Congresso brasileiro. E que vive seu maior momento de relevância política no país. Exatamente. Vive seu maior momento desde aquele movimento lá de quando o Bolsonaro se filiou ao Sim. partido dele e tal, ele ganhou a maioria das cadeiras na Câmara, realmente virou Desde ali ele passou a ter força, né? muita força Mesmo já tendo política. rompido até com o Bolsonaro, Isso, hoje estando mais ao lado até do atual governo, mas estabilizou a força política dele. perfeito. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não está falando de nenhum neófito. Sim. A gente está falando de um cara absolutamente Quando sai de casa experimentado. para uma entrevista, vai diferente. E sendo para Rádio Jornal, né? Eu tipo, ó, agora botei a minha roupinha De de líder, presidente, de de É um liderança estadista. institucional, é um estadista. institucional. E o É, e institucional você tem agora que. eu vou ali. Eu não sei, Fred. Eu acho. Eu não tô cravando, tá? Eu não tô cravando. Claro, claro. Eu acho que você pode ter razão em afirmar, em sugerir, perdão, em sugerir que talvez essa entrevista, essa conversa, né, solicitada para que houvesse ali, através de Silvio Neves Batista, um encontro com o Luciano, fosse já, tipo, ó, Não, o- eu não acho que tenha sido. premeditado. Não, a mesmo. ideia de Silvio, não sei se passa por aí, tá? Mas eu acredito que Yuri Romão, por exemplo, Yuri Romão, por exemplo, ele. Por que hoje? Por que Exato, horas antes da exato. entrevista? Então, Eu acho que Yuri Romão ele foi para essa conversa, tá? para dar uma desarmada. Ganhar tempo, Para ganhar dar uma tempo. desarmada. Os dois termos, ganhar tempo e dar uma desarmada. Dizer assim, ó, veja, eu não vou conseguir convencer Luciano Bivar de comprar minhas ideias, abraçar minha Isso. causa ou me defender. Mas depois de eu ter uma conversa, que obviamente quando o Yuri senta com o Luciano Bivar, com o E que Silvio, vão ter é uma outras conversa conversas. civilizada. E, Exatamente. e vão ter É. outras conversas. Obviamente são pessoas educadas e que vão ter ali uma conversa Civilizada. civilizada. Isso. É claro que Luciano Bivar sai de uma conversa dessa. Veja só, Luciano Bivar, nos áudios dele, ele não se refere ao nome de Yuri, pô, nos áudios que ele manda. É. Às vezes, ali, esse menino que tá na presidência, ele sempre dava Diminuída. uma diminuidazinha ali naquele estilo dele. Veja, depois de você sentar com a pessoa, é claro que você vai para uma entrevista, você acabou de conversar com a pessoa. Existe Se construiu alguma coisa. existe Você um não vai elo implodir uma social ponte. ali. E você não vai implodir uma ponte, Que Fred. está Eu acho que sendo a questão é construída. essa. Perfeito. Perfeito. Você começou hoje a tentar unir um lado que você não tinha. Sim. Você não tinha esse lado de Luciano. E que já tinha deixado claro uma aproximação, por mais que fosse momentânea ali
do acaso com a oposição que Com se faz o Leões presente pela hoje, Mudança, sim. ao ponto de pegar o microfone e falar. Sim. Então, a partir do momento que há essa costura dessa reunião, de uma tentativa de, não é de pacificação, mas de se chegar a um fator comum para uma transição. Que eu acredito que a ideia seja essa de quem foi chamado para participar e talvez uma ideia inicial do próprio Yuri de ver como se safar de alguma maneira do momento que ele se encontra. Poderia encontrar uma alternativa para o isolamento total que tem. O meu ponto é que eu acho que essa primeira reunião, pelo menos, tá? Que essa primeira reunião, pelo menos, ela foi, tá? Com intenções diferentes de cada lado. Eu acho que Luciano já foi para começar a costura de uma Ponte. para levar a saída de Yuri, Sim. seja lá de que forma essa saída. Sim. E se eu fui chamado é para construir algo, não é à E eu toa. acho que Yuri foi desarmar Luciano um pouco e ganhar tempo. Perfeito. Sinceramente, eu acho que Yuri Eu acho foi que é isso. A mesma coisa. assim, Também, concordo. mesma diminuir o risco de um ataque público sem precedentes, que poderia vir hoje à noite. Poderia. Porque, veja só, se quem nunca criticou Yuri nos Passou a últimos dias passou a criticar, e mais, se quem protegia Yuri nos últimos dias passou a atacar, imagina o maior de todos os críticos, ou o mais contundente, o que nunca mediu nem por segurança jurídica termos utilizados contra Yuri. Tá? Então, essa primeira reunião, para mim, ela se viu com objetivos opostos de cada lado. E, para mim, prevaleceu Yuri, tá? Eu acho que ele ganhou tempo. Concordo. Eu acho que ele ganhou tempo. E ele, Agora, seja pelo fato de Luciano Bivar ser um político experimentado ou pela soma também de tudo que a gente falou, inclusive a própria conversa, né, antecipada, acho que ele também conseguiu encontrar ou promover um Luciano Bivar muito mais comedido. então, por isso que eu acho que É Yuri... o goleiro que finge sentir lá aquela... para ganhar tempo e respirar. Ele precisa respirar. Eu acho que ele conseguiu ganhar tempo, Uhum. nem que tenha sido 24 horas, Isso. Sim. porque há a notícia de uma próxima reunião. Ele conseguiu ganhar tempo e ele conseguiu ter um Luciano Bivar estadista, Isso. com o microfone da Rádio Jornal. Que Tá? não vai botar dinamite numa ponte, meio que seja assim, um tijolinho da ponte. Agora, o Luciano Bivar também não foi discurso amiguinho na Rádio Jornal. Tá? Ele deixou claro, na primeira resposta, que foi perguntado por João Vitor, por Ralph, e ele foi muito direto. Eu sugeri a Yuri Romão, ele não acho que ele de novo não falou o nome, eu sugeri ao presidente do esporte que a gente tivesse eleições gerais. Isso. Eleições gerais. Tem que ter eleições abertas agora. E aí, João Vitor, corretamente, falou: veja só, Luciano, não existem eleições gerais sem renúncia. A eleição só pode haver com renúncia. Tá? E aí, obviamente, muito político, Luciano Bivar demorou a usar o termo renúncia ali para Yuri Romão, mas explicou que ele próprio Yuri Romão usou para Luciano a mesma conversa que usou para Maciel, que Cássio ficou revoltado aqui, dizer que uma renúncia desgastaria muito a imagem do clube, como se tudo isso não já fosse o bastante. Mas aí Luciano fala: eu já renunciei outras vezes e não teve nada com a imagem do clube. Isso. Então, eu tô falando de causa própria, tá? Eu renunciei. Eu tenho lugar de fala. Eu renunciei. Eu conversei com o Silvio Maranhão para assumir e dei apoio. Então, assim, o que Luciano defende é que existirá um grupo para dar apoio ao esporte, a quem assumir, e eventualmente... Mas em momento algum ele sugeriu defender, por exemplo, uma anistia para Yuri, por exemplo. Mas aí no acordo pode-se ter. Os detalhes vão Acordo é acordo. Acordo é acordo. O que é que Yuri ganhou? Eu tô querendo dizer o seguinte: ele não trouxe isso na primeira conversa pública oficial sobre esse debate. Isso. Não colocou na mesa a possibilidade de Yuri não renunciar.
Enquanto o tema foi aquele, e assim, pô, acompanhamos boa parte da entrevista, completamente freestyle ali, Luciano Bivar no modo mais freestyle possível, né? Mas do que deu para acompanhar, em momento algum, ele deixou ali na mesa daquele debate do Fórum Esportivo que a possibilidade de Yuri continuar está na mesa. Ele Pra não, ele. para Pra ele, ele, para Pra ele, exato. para ele, Pra ele. para ele, Luciano. Né? Ele não colocou dessa forma, né? Então é isso. Eu acho que esse primeiro movimento, ele é um cheque em Yuri. Que ele Tá? escapou. Yuri se colocou à disposição de levar esse cheque, Uhum. foi até Sim. lá, tá? E ao ir até lá, ele se sabe que vai vazar, Isso, e vazou, isso. e E sabe é que ao isso que ele vazar, queria. e sabe que ao vazar vai ser vazado como uma costura para a renúncia dele. Eu vou até trazer aqui para a tela um trecho, tá? Primeiro, o título da matéria do GE, né, que foi quem expôs primeiro os bastidores desse, não sei se foi um almoço, dessa reunião, tá? Costura política. Veja como a matéria de Daniel Leal já coloca as consequências dos movimentos. Ela não se limita aos movimentos. Costura política avança em busca de um acordo para a saída do presidente Yuri Romão do esporte. Tá? E aí, mandatário rubro-negro se reuniu nessa segunda com o ex-presidente Luciano Bivar e uma nova rodada de conversas com Gustavo do B está marcada. Esse Yuri nega considerar a saída já veio depois da matéria publicada, já começando a repercutir. Yuri Romão mandou uma nota. Tá? Não procede qualquer tipo de costura para minha saída. Houve sim uma reunião com o ex-presidente, como tenho feito com outros, a exemplo de Branquinho e Vanderson. O momento pede união de todos e sempre fui de perfil agregador. As agendas sim continuarão, afirma. Esses agendas sim continuarão é para dizer que de fato tem uma nova reunião marcada. Essa fala dele de que não houve qualquer tipo de costura para a saída dele bate quando o Luciano Bivar falou que Luciano Bivar sugeriu que a causa de Luciano Bivar é a saída dele. Ele diz que acha que existe saída para o esporte com ele. Luciano Bivar até ironiza um pouco ali quando ele fala, ele diz que tem dinheiro para botar, né? Luciano Bivar fala um pouco assim, Isso. tá? Então, por que a reportagem de Daniel Leal já vai um pouco além? Porque existe um outro lado, que é o que vai entrar em cena amanhã, que é o lado de Gustavo do B, que, ao contrário de Luciano Bivar, preferiu até aqui não vir a público para dar qualquer declaração contrária à gestão. Lógico que ele não iria para o nível de pancada que Luciano foi nos áudios de WhatsApp e afins, naquela entrevista do almoço. Mas hoje, uma carta, uma entrevista, uma fala de Gustavo do B, representando todo o seu grupo, contra a gestão de Yuri Romão, seria a oficialização desse cenário do núcleo totalmente exposto. Tá? E do B preferiu não fazê-lo. Foi uma escolha não fazer. Porque a escolha é pela costura política. Tá? É pela tentativa de se criar uma forma de Yuri Romão renunciar, se afastar, ou dar realmente, ele diz aqui que é um perfil agregador, ou realmente dar poder. E aí dá quase que a chave de futebol. Não sei exatamente qual seria a ideia, não tenho informações sobre o teor, a essência do que passa pela cabeça de Gustavo ou de outros que estão nessa costura de forma menos direta do que Luciano Bivar foi. Tá? Porque, veja só, queira ou não, há uma diferença na proximidade de Luciano com Yuri, que, repito, Luciano sequer cita o nome de Yuri. Isso. Tá? E de Gustavo, que já teve centenas de conversas com Yuri, né, e negociações na vida. E Né? porque também, Fred, talvez o próprio Gustavo saiba que se acelerar um processo de inflamar contra Yuri, talvez crie um Yuri que
vá até o fim, Pode sozinho acontecer, ali, sim. acabou-se. E que imploda de vez o clube. Se abraça com a democracia, né? E Diz, acabou-se. Isso eu não pode fui acontecer. eleito e vou segurar até o fim. Pode acontecer. De... Em tese, Porque, essa veja, a postura É, oficial de Yuri. Isso. Yuri precisa se garantir numa anistia total. Porque, veja, ninguém sabe quando abrir todos os esqueletos o que pode surgir. Somente ele e a gestão dele. Então ele precisa se preservar. E essa autopreservação é o que talvez faça com que ele esteja tentando sobreviver para chegar num próximo ano, tentando se segurar nessas forças políticas, o mantendo, e de alguma maneira um acesso que apaziguasse, que criasse uma nova narrativa, que ele saísse do clube, pelo menos, menos chamuscado. Não é que a biografia dele fosse mudar, não. Mas pelo menos ele atenuasse esse fim e conseguisse corrigir o que a gente vê, que agora é muito cristalino, essa implosão da gestão financeira do clube. Porque ele teria mais um ano. Ele que teria mais um ano para tentar Mais um organizar ano. E mais um ano é o financeiramente. quê? É chegar o dinheiro do Pedro Lima no final do ano, é uma venda de Zé Lucas. Talvez ele esteja querendo respirar, ganhar esse tempo e meio que, ó, eu preciso de um voto de confiança. Porque enquanto tiver dinheiro para entrar, existe margem para fazer. Isso. Enquanto Não é isso? tem bambu, É tem isso. flecha. Enquanto tem dinheiro para entrar, se ele olha assim, porra, ele falou para Luciano que garante que 2026 Vai ser estaria sob controle Isso. financeiramente. O que ele Isso. disse publicamente, ele reforçou para Luciano no que Luciano expôs. Então ele deve estar dizendo, pô, vai entrar o dinheiro de Pedro Lima, tem uma venda, tem esse aqui. Ele deve ter alguma noção do que vai entrar. E aí ele acredita que pode ter, de fato, uma. Não é a reconstrução da imagem dele, mas uma contenção de danos. Porque eu tive uma conversa com pessoas mais ligadas à gestão, não diretamente ligadas, porque diretamente ligadas, como a gente sempre fala, São muito poucos. são muito poucos, né? Mas de que, assim, de fato, já há uma preocupação do próprio Yuri e de quem está no seu entorno, e até a gente expôs isso aqui. É uma preocupação nossa, é uma preocupação geral. Do pós-esporte, tá? É. O futebol, ele não pode ser uma máquina de moer reputações, tá? O futebol não pode ser uma máquina, porque senão ninguém entra. Veja só. Arnaldo Barros virou um cara que, assim, eu dou exemplo, tava eu, Celso e Cássio no restaurante, entrou o Arnaldo já depois de, foi agora, depois de 7 anos. Não tem 6 meses. Ele entra, é um silêncio assim, sabe? Chegou. E teve um efeito um pouco de Martorelli, né? Porque também sobra. Sobra, as pessoas É a questão de B, né? É a questão de B agora. Martorelli tinha saído bem Isso. do comando do esporte. Se não fosse Arnaldo, Martorelli hoje seria visto como um estadista do esporte. Exatamente. Perfeito. Mas a gestão de Arnaldo tirou força de Martorelli. Martorelli hoje é citado, é sempre junto. Arnaldo, Martorelli. Vai no bolo. Vai no bolo. É o Batman e Robin da história. Perfeito. E hoje está acontecendo esse risco com o próprio Dubé. Isso. Tá? Isso. Olha que, assim, a diferença é que Arnaldo não teve rompimento com Martorelli. Só que o rompimento que Yuri teve com o grupo de Dubé, veja, Dubé se posicionou na época, mas assim, foi de uma discrição. Elegância. Porque foi até de uma elegância. Eu sei que muitas pessoas mais próximas do Dubé dizem realmente que ele estava querendo se distanciar do clube e tal, mas essa escolha parece que ela não é muito possível, né? São pessoas que são ligadas demais ao clube, né? Por N motivos, às vezes família, história, paixão. Hoje em dia, eu presenciei. Até o network. Eu presenciei no restaurante. Isso, Eu estava numa reunião no restaurante no shopping e tinha um mezanino. E por acaso entrou o Gustavo Dubé. Ele parou, em uns 3, 4 meses, parou porque foi parado. Sim. E você, de longe, você vê que o papo, mais ou menos, É o esporte, é o esporte, pô. É isso. É o esporte. E lógico, isso há alguns meses, há uns 4 meses, 3 meses, mas já nesse cenário de tumultuado que o esporte já tá, acho que foi em maio, mais ou menos. E você via ali que pelo cenário era esporte. E não era pra falar, pô, tá massa. Não, era pra cobrar. Até Dele, porque assim, de alguma maneira. isso. E aí?
E aí, porque as pessoas falam e esperam Porque, alguma, veja, alguma esse é o atitude, ponto alguma fundamental, reação. veja só. Que Yuri diz que tem um perfil agregador. Eu não posso concordar com essa frase. Não, ele não tem o perfil É. agregador. Eu não posso concordar com essa frase. Porque quem é o interlocutor de Yuri? Hoje, Quem é Yuri. o interlocutor? Então, quando as pessoas param o Gustavo do B, é porque sabem que Gustavo do B tem alguma chance, ou em maio tinha alguma chance, de restabelecer um elo. Porque não foi rompido totalmente naquela época, talvez Até foi estrategicamente, rompido, mas mas deixou, Fred. veja, Deixou. Não é que nem deixou. Luciano, Não que é que- precisou alguém exatamente, marcar. É. Ó, vamos lá. Se Yuri ligar, ele atende. Exatamente. E se ele ligar, Yuri atende. Tá? Então, assim, as pessoas param do B quase que assim, meu amigo, faça alguma coisa, né? Converse, tente. Eu me lembro, Celso, quando a gente foi entrevistar Daniel Paulista, a gente tava na ilha, né? Eu perguntei a uma pessoa assim, perguntei, já teve uma conversa com o do B? Tipo, o cara espera ali que Yuri abra portas, puxe pessoas para ajudar, tá? E o problema é que talvez quando ele diz agregador, é que ele tem pessoas que o ajudam, obviamente. Mas aquilo que a gente já falou algumas vezes, muita dificuldade dele lidar diretamente com o contraditório. Muito, pô. Porque, veja só, não é a gente que critica muito mais do que elogia? Muito mais. Muito mais. Então, a gente é palavra de quem está do outro lado, de quem é contra, ok? Certo. Não vamos considerar nós, do 45 minutos. Não vamos considerar outros veículos. Mas vamos considerar alguém que estava na sua gestão anterior, há 2 anos, há 1 ano e meio. Tá? Eu já relatei aqui um dia que eu vi uma conversa, ainda quando da reta final de Anderson Moreira, tinha um grupo com 11 pessoas. Ou seja, veja o quão restrito já era esse grupo. Tá? E foi sugerido que um outro treinador topava pegar 4 jogos. Já faltavam 4 jogos. Topava pegar. E quando a pessoa colocou no grupo, ó, conversei com o treinador, ele topa, viu? O executivo da época foi no privado e disse assim: você tá com a gente ou não tá com a gente? Porra, Pois é, você isso não não tem. é ser Não, o cara não agregador. tava negociando. Veja só, você não tem espaço Pra para um. sugerir a Para possibilidade. botar possibilidades na mesa. Aí Ó, hoje, vamos colocar, vamos conversar. hoje O que é essas que acha? pessoas. Hoje, essa mesma pessoa, essas pessoas são consideradas por Yuri também inimigas. É. Inimigas é uma palavra muito forte. Oposição. Oposição, né? Contrárias. Pronto, a palavra, são contrárias à gestão dele. Veja só, era uma pessoa que estava ao lado há 1 ano e meio, há 2 anos. Como é que hoje? Como é que você é agregador se as pessoas que saem não saem sentindo que você os abraçou, os ouviu, deu espaço? Tá? Isso queimou muita gente, né? Então, assim, esse perfil agregador, ele, na verdade, não existe. Faltam elos, faltam pontes. Essas pontes estão tentando ser estabelecidas agora. Eu vou né? trazer a seguinte leitura dessa frase. E isso também é um ensinamento que Fred me fez, né? Que eu aprendi com ele. Que é o que é de verdade, né? O que você pensa de verdade e o que você traz a público, que é um outro tipo de Sim. verdade, certo? Que não deixa de ser verdade. Tá? É só a verdade calculada. É uma verdade calculada. Qual é a verdade calculada que eu vejo aqui? Estou precisando de ajuda. Essa é a verdade calculada que eu vejo atrás dessa mentira que ele contou ao dizer que ele tem um perfil agregador. Ele está querendo dizer o seguinte: eu estou aceitando ajuda. Eu estou precisando de ajuda. É isso que eu estou lendo dessa verdade aí que ele soltou. Porque, pô, a gente está acompanhando o esporte diariamente. Diariamente. E a única coisa que a gente não pode dizer de Yuri é que ele agrega. Ele não agrega. E você não vende, Celso, o seu carro, dizendo que tem defeito. Exatamente. Então, assim, Yuri tá valorizando o passe dele nessa negociação. Por mais que ele vá sentar amanhã com todo mundo de novo, e com o Luciano,
E lógico que você não vai fazer isso. Mas a gente com vergonha na cara, pô, depois do negócio desse, tu ia chegar amanhã pra conversar com o cara, pô, velho, tu dissesse que não vai sair, tu dissesse que não... E a conversa de ontem? É. Se fosse um bate-papo de pessoas, mas dentro de um jogo político da história, Faz parte. é isso. Faz parte, é isso que eu tô Faz dizendo. parte de você Faz valorizar um passe para negociar os detalhes Isso. de um acordo. Isso. Porque se ele vê que, o que eu estava disse anteriormente, que a sobrevivência dele para 2026, do jeito que ele ainda imagina, não for capaz de sair, ele vai ter que partir para outra estratégia. Sim. E a outra estratégia é negociar detalhes. É uma saída, mas negociando detalhes. Negociando anistias. Negociando presenças políticas. Qual o quinhão de sobrevivência política ele vai ter? Ah, eu fico como... Vou tentar ficar como uma rainha da Inglaterra. Primeiro, apoios. Primeiro, quero continuar do jeito que está, mas com apoio de todo mundo, porque eu consigo. Eu tenho lastro financeiro, eu vou receber grana para entrar e eu consigo fazer o que eu pretendo fazer, o que eu já vinha fazendo na narrativa dele, boa, mas eu preciso do apoio político, o alicerce político eu não tenho mais hoje. Talvez o primeiro pensamento dele seja esse. Segunda etapa. Ah, isso não deu. Isso a turma não topa. Seja, vou passar a ser rainha da Inglaterra aqui. Mas eu não saio. Eu quero ficar. Eu dou o futebol, a chave do futebol para Isso vocês. para mim pode acontecer. Eu dou a chave do futebol para vocês. Fico aqui tocando a gestão, que é o que eu sei fazer, o que eu estava fazendo correto, e a narrativa dele vai ser. E que implodiram. É porque isso, Fred, é o meio do caminho. Mas é porque o meio do caminho... Que não é exatamente a metade. Isso, que é ele sobreviver para não sair como se fosse o cara que pediu para ir embora. E que implodiu, assim, pediu para ir embora depois de deixar a terra arrasada. Porque, veja, uma coisa é ele pedir para ir embora e continuar sendo essa figura que ninguém quer dar perto. Outra é essa transição, rainha da Inglaterra. Esse é o ponto que eu queria... Vamos tentar aqui fazer exercício de nós sermos a cúpula de Yuri, tá? Nós sermos conselheiros de Yuri, tá? Veja, Yuri, é indiscutível que você chegou hoje ao fundo do poço enquanto presidente do esporte. Você já passou a ser citado como um presidente pior do que Arnaldo Barros. Porque é aquilo que eu falo. A cúpula de Yuri não diz o que a gente diz, não fala a verdade, mas vai dizer, desgastou um ponto, ruiu pilares financeiros. Vamos agora medir como conter danos, como minimizar esse desgaste que você já teve e como você pode sair do esporte, de certa forma, menos ferido e menos desgastado para o mercado, para a sociedade, para sua vida pra pessoal política, e pra vida pessoal. Que eu acho que é isso que Profissional, importa muito para ele. Porque ele vai continuar dependendo de ligações, de elos, network, dessas mesmas pessoas. Exatamente. Dessas mesmas pessoas. Yuri sempre foi um cara do bastidor. Yuri tem bons elos políticos sem nunca ter subido em palanque. Exatamente. Concorda? É isso, então, exatamente. Ele sempre foi uma figura forte de bastidor. Isso. Eu acho que hoje ele tá muito mais frágil do que quando entrou no esporte. Ele chegou a ter muito mais, ele cresceu muito como presidente e agora começou a perder de novo. Talvez já tenha perdido a ponto de ter desfeito tudo que ele subiu. Sim, porque certo? quando ele circulava bem nos bastidores, e sempre circulou bem ali nos bastidores, certos ciclos, sempre conseguiu, né, de uma forma ou de outra, estar lá junto do poder. Ter as portas abertas para ele entrar de boa. Isso. Estou falando não só do esporte, mas da política pública do Estado, né, de maneira geral, mas principalmente da cidade. Né? Então, era um cara que, como, a imensa maioria, assim, não tenho números, mas para citar daquele instituto que você tirou daquele lugar, 99,99% das pessoas que compõem a máquina pública são Yuris, né? Não são Raquel Lira, isso. entendeu? Sim, Nem todo mundo vai ser Raquel Lira. Tem
milhares, assim, Sim, dezenas claro. de Yuris. E ele já não é mais um desse. Ele deixou de ser um Isso. desse. Ele saiu dessa categoria quando ele virou o presidente do esporte. Exatamente. E talvez fosse um movimento proposital dele para mudar de categoria. Provavelmente. mudar de categoria. Seja Pra subir no palanque. Para Isso. subir, eventualmente, no palanque. Hipoteticamente eu tô falando, não tô dizendo que ele vai subir, mas pra ser assim, um cara virar secretário. Um executivo Isso. de alguma coisa. Assim. Se ele ter mais uma possibilidade, veja. Isso. Yuri é uma pessoa que ele precisa ter possibilidades. Tanto que a história de ser CEO de clubes de futebol. Então, são possibilidades que ele vinha criando para ele mesmo. E aí, futuro o que eu dele. quero dizer é, isso aqui que existia, né? É tipo, ele circular bem ali nos bastidores, tal, não sei o que, sendo mais um desconhecido que compõe a máquina pública, tudo bem. O problema é que isso ele não pode fazer mais. Não pode mais. Isso ele não vai mais poder fazer. Então, ele precisa, de alguma maneira, se reorganizar. E aí eu concordo. Para mim, o desespero de Yuri e não sair agora, apesar de eu ter convicção que a vida dele deve estar, assim, infernal, Isso. né? Eu tenho certeza que tem vários dias que ele acorda e faz, pô, tudo que eu queria agora era não ser presidente do esporte. Poder ir Tudo que eu almoçar. queria. Poder ir pro restaurante almoçar. Com tranquilidade, sem ninguém me encher o saco, sabe? Eu tenho Se certeza que ele tivesse pensa. saído ano passado. Pois. Veja só. Se tivesse. Se ele tivesse saído ano passado e o time tivesse numa situação só de um rebaixamento normal, ele estaria hoje. Sendo Era melhor cogitado. com ele. Porra, Exatamente. fazendo com ele de Você habilidade. Estava sendo entender cogitado. quando você já deu o que tinha que ter construído e sair por cima. Às vezes falta muito das pessoas nisso daí. Falta muito. De entender que, meu amigo, É muito difícil. Aqui, Isso é muito... Ele sairia, eu já veja só, tô se ele tivesse por saído, cima. ele sairia com um acordo com favor ao grupo de do B, por exemplo. Exatamente. Total. Ele teria Eu abri voz, mão. teria peso, seria um presidente do conselho, por baixo, teria voz, teria peso, teria mercado, poderia dar palestra dele na Confute em paz. Isso. Dar 1000 palestras. Sem ninguém Tá com a empresa ridicularizar. que ele criou. Tá com a empresa que ele criou. Ele poderia estar. Só que agora, voltando ao ponto que a gente tava, isso acabou, né? Acabou. Exato. Isso Ele acabou. explodiu Ele implodiu. a carreira que ele poderia ter construído. O up da carreira dele implodiu esse ano e não tem como voltar pro que era, Exato. porque ele já tem. Essa biografia já- Perfeito. Ele já é conhecido demais, exposto demais, Pra ser desgastado um demais, Ascone. pra ser alguém que transita nos bastidores. Exatamente. Você chegar numa reunião, se você chegar num restaurante e tiver Yuri sentado numa mesa, as pessoas vão olhar pra essa mesa. Exatamente. Há 6 anos ninguém olharia pra essa mesa. Exatamente. Perfeito. Era alguém. Então, assim, isso não tira mais, não tem como tirar. Não tem. Como o Celso falou, a gente tava no restaurante recentemente, chegou o Arnaldo Barros e o restaurante. O clima pesou. Você fica A assim, ó. verdade é se essa. torna O pessoa clima pública. pesou. É. E o clima pesou. E aí, vamos lá. Nós, então, ali como conselho, tem um caminho. O primeiro, que Sim. já foi falado aqui por Cauê. Ficar, enfrentar, Resistir que não... pra subir o time e dizer, olha, aí, tá, eu não era essa desgraça toda. Beleza. Não corrige tudo, mas vai amenizar. Tá? Se ele souber depois disso sair, vai amenizar. Ok. E se der errado? E se der errado? E se der errado? Qual é a E se for segurança? quinto lugar? Qual é a Porque dessa vez, quando ele É. foi quinto, quando ele foi sétimo em 2022, não foi um problema. Isso, justo. Era um finzinho. ele É, tinha pego o fim E de gestão. se for quinto por conta de um gol? Fred, Aí sabe o que é que acontece? Ninguém vai olhar pra dizer, tu foi quinto por conta de um gol, não. Tu foi o cara que deixou o Sport rebaixado 35 rodadas, 36 rodadas. Tu foi o cara. o Nada presidente salva que a mais biografia disputou de- Série B pelo um esporte. gol de saldo. Que o Sport seja quinto do ano que vem. A Série B desse ano, nesse momento que a gente tá gravando isso aqui, 1 ponto separa o segundo do sétimo. Vê que loucura. Ou seja, o quinto vai ser um time que teve tanto mérito pra subir quanto o quarto. Pode acontecer de novo ano que vem. E aí ele vai apostar todo o legado político dele, social, de mercado, profissional, em uma Série B, que é pau.
que é difícil. Pois é, pô. Ele vai Achando fazer- que o dinheiro vai comprar o acesso. E vai Porque ter eu- outros clubes com mais dinheiro, com mais... O que eu acho, sabe o que eu acho que o Yuri ele tá na fase de negação. Tentando olhar do ponto de vista psicológico da história. A sensação que eu tô é que ele tá em negação, sabe? Ele tá naquela fase de que ele não quer aceitar que ele perdeu tudo que ele construiu. E que agora Isso. ele tá querendo dobrar a Aposta. aposta para Exato. tentar voltar a construir os pilares dos alicerces que ele chegou. Acha que o que ele trouxe da turma de Paulo André resolve. Isso. Se confia nisso, que isso é suficiente. Se confia nesse dinheiro que vai entrar para fechar a conta do ano de Pedro Lima. Se confia no dinheiro que vai, talvez chegue, de uma negociação de Zé Lucas, para ter um fôlego financeiro para investir no próximo ano, e acha que isso é o suficiente para garantir um acesso. E tá claro que não é. Aí Luciano Bivar, na entrevista à Rádio Jornal, falou: pô, você tem uma folha paralela. Aí disse que ele negou que tem. Como é que ele não tem? Porra, como é que não Já tem, foi velho? exposto os acordos com Os treinadores. os jogadores, os com os jogadores. treinadores. Como é que ele diz que não tem uma folha paralela? Aí Yuri, aí Luciano disse que questionou. Sim, e os jogadores você vai ter que tirar, que tem contrato de 3 anos? Exatamente. que Aí, não deram certo. disse que ele aí vai ter. Ou seja, você tem uma folha paralela. Exato. Você Justo. tem uma folha paralela. É isso que eu tô dizendo. Como é que o cara... Uma coisa é mentir numa entrevista que ele julga que tá controlada. É. Isso. Outra coisa é mentir na frente do Luciano Bivar. Exatamente. Exatamente. Como é Aí que o cara acha que chega todo e diz mundo que é não tem otário, uma né? folha... É, Cássio, todo o que mundo Cássio otário. diz. Acho que todo mundo tá... Como é que a pessoa chega na frente do Luciano Bivar, Luciano Bivar, pô. que já Luciano foi Bivar. presidente daquilo ali, conhece, que diz assim... Que sabe que existe, às vezes, 10 Não, mil folhas paralelas. Exatamente, que Luciano Bivar já deve ter administrado 8 folhas paralelas ao mesmo Pelo tempo. amor de Deus, pô. E a folha paralela Yuri não tem, não. Tem não. E os acordos que você vai voltar a pagar em dezembro foi Exato, dito pô. pelo clube como algo positivo, não, como a saída do problema, que em dezembro vai se retomar os acordos com o Duqueiroz, com o Antônio Carlos, com o Antônio Oliveira. Isso paga como? É. Em janeiro, não é folha paralela o nome disso, não? É não. É não. É do mesmo jeito que ele foi na entrevista do Marcel e disse que não tinha assinado nada que comprometesse o clube para além do mandato dele. É, Porra, é como... isso. 50 Não, anos. 50 anos, porra. É. Veja só, fez errado em assinar? Não. Mas por que não diz que tem, Exato. que fez? Fred, é melhor dizer, ó, eu vou receber 14 milhões de Pedro Lima no final do ano e eu vou quitar tudo isso. Pronto. Aí você entende, ó. Beleza, 14 milhões, então Certo. ele já fez a Tirou conta, daqui. tirou daqui, fez Zé a conta Lucas, liquidado. tem uma- Aí sim, uma não tem folha sondagem assim. paralela. Pronto, aí sim, não tem folha. Ok, se bater os 14 milhões. Mas o cara fingir que não vai começar a pagar todo mundo. Pois é. Então, assim, para a gente adiantar aqui, né, e chegar em algum lugar, a gente já falou da primeira reunião, tá? Da segunda reunião, que está marcada para acontecer nessa terça-feira, tá? Entre muitas informações que chegam, apurações de bastidores que vão, que vêm, E se vai... já chegam aqui dizendo que talvez ele não fosse. Eu acho que ele vai, porque eu acho que se ele não vai para uma reunião dessa, que está declarada publicamente que vai existir. E as pessoas serão perguntadas se existia ou não. E ele falou, as Depois que agendas está continuarão, tudo. Então, assim, há Claro que se ele for, ele dá mais uma sinalização de que está havendo a conversa para a renúncia dele, para a saída dele, seja lá pro que for. Mas há uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, né, Gustavo do B, Eduardo Monteiro e Paulo Paulo Pérez. Pérez. Atenção a esse nome de Paulo Pérez, tá? Porque é um nome que não existia e que já pode ser parte da saída que está sendo costurada, tá? Um nome Empresário pernambucano muito zerado, forte. né? Um nome zerado, né? É. Um nome zerado. De que área? Ele é Talvez. dono da Shinerai, Hum. de aquele shopping ali em Outlet, aquele outlet Sim, ali na sim. BR. Moreno, né? E de indústria de combustíveis. Entendi. Então você tem um nome novo na mesa. Faz parte de um grupo, né? Você tem um nome novo na mesa, tá? Que eu acho que foi ele. Nessa parte a gente não estava muito ouvindo a entrevista, porque já estava gravando outras coisas aqui. Tem uma hora que eu acho que foi ele. Se não foi, peço desculpa, que o Luciano Bivar fala assim:
Nem sabia que Paulo Pérez gostava de futebol, acho que ele gostava de bar, eu sabia que ele gostava de bar. Porque eu acho que o Paulo Pérez também é Comodoro, É. do Cabanga. Então é ele mesmo, porque o Luciano vai falar assim na entrevista. É, Eu nem sabia que ele gostava de futebol, ele gostava de bar. quase toda Tá certo? certeza, mas eu Tá acho que certo? ele atualmente é vice-comodoro. Então é isso. Então era ele mesmo, né? Cauê que é um de gostava de bar. Tá certo? Tá? Então, assim, pode ser um nome aí que ganhe força Certo. nessa costura. Porque também precisamos entender um ponto e deixar claro aqui. São coisas que a gente sabe que não tem por que não expor um pouquinho. Uma coisa é Luciano Bivar. E a gente já falou isso. Luciano Bivar renúncia, saia, eleições. Talvez amanhã, com o Gustavo do B, com o Paulo, seja. Como é que pode ser essa renúncia, então? Tá? Qual é o meu termo? Qual é o meio termo? Como é que sai sem renúncia? Paulo Pérez. Porque ele não vai dizer na cara de Paulo Pérez que o nome não agrada, por exemplo. Que é um cara que é zerado, não tem grupo, não tem histórico. Seria um bom perfil de presidente numa situação como essa. Cauê conhecia, eu não conhecia, Celso não conhecia. Pelo que Cauê falou aqui, você já tem pelo menos O lastro. o lastro Tem muito empresarial. sucesso empresarial e não é de hoje. Então é um cara que há uma sinalização positiva, tá? Pelo próprio histórico de Yuri Romão, ele não vai se indispor diretamente com o Paulo Pérez. Então, daí você já pode ter uma saída. Mas qual é a saída? Tá? A gente tem aqui na tela um tweet de Rafael Kriek, é um procurador lá de São Luís, torcedor do esporte, e passou a ser um perfil muito atuante no Twitter, tá? Quem for seguir, quem quiser seguir, eu acho que vale seguir. E ele, até por ser da área, trouxe já, resumidamente, o que o estatuto diz, tá? Ele fala o seguinte: muito se fala sobre a renúncia de Yuri Romão da presidência do esporte, mas é preciso ter atenção ao que se diz o artigo 86 do estatuto. Se a vacância ocorrer depois da metade do mandato, o vice assume pelo período restante. Mas se acontecer antes da metade, são convocadas novas eleições. O mandato de Yuri começou no dia 5 de janeiro. Então, o limite é no dia 4 de janeiro para que se tenha um novo pleito. Caso contrário, o vice assume até o fim de 2026. Aí ele fala que fez referência ao estatuto antigo porque o novo estatuto só passou a vigorar depois da eleição de Yuri, ou seja, o esporte está sendo regido pelo estatuto antigo ainda, né? Tem uma tweetada mais recente aqui de Rafael, que eu já seguia também. Eu também já que, seguia. que já seguia do Maranhão, ele, né? Ele fala muito de Procurador. concurso público, questões jurídicas. E ele botou o seguinte: spoiler. Yuri vai pedir licença. E antes do dia 4 de janeiro, que é justamente a Sim. data que o Fred está destacando, ele apresenta a renúncia. Pelo estatuto, o presidente pode se licenciar pelo prazo máximo de 6 meses. Artigo 87. Aconteceu com o Léo Lopes, Com o Léo Lopes, com o exato. próprio Yuri, né? No entanto, para que haja novas eleições, a renúncia deve ocorrer na primeira metade do mandato. Isso. Ou seja, Yuri precisa renunciar até 4 de janeiro de 2026. Se for depois, o vice, Rafael Campos, assumirá a presidência e permanecerá no cargo até o término do mandato, que é justamente o caso entre ele e Léo, né? Porque todo esse jogo, com certeza, está sendo colocado essas peças no xadrez de Isso. Yuri, a sua figura não dá mais. Pronto. Yuri, primeiro, aquilo que eu já disse, né? Tentar permanecer com uma cabeça na história. Com poder, dado mais poder a ele por essas figuras políticas respaldando. Que provavelmente isso não vai acontecer. Segundo passo, ele se arranha da Inglaterra na história. Esse eu acho possível. Que talvez seja o plano B dele. Arranha da Inglaterra, eu Mas mantenho um minhas plano desse, alianças. por exemplo, forçaria E dar a as chave do pessoas futebol. que entrarem a vir pro futebol. Isso. É. Gestão e futebol como se fosse separado. Isso. Eu não sei, Gestão por e futebol. exemplo, se esse nome de Paulo Pérez, que eu não estou trazendo aqui da minha cabeça, tá? Eu recebi, obviamente, informações para ficar atento à construção em A torno desse bom movimentação, né? nome, que está passando bem Isso. por todas as camadas, tá? Por todos os lados. Eu não sei se Paulo Pérez seria pro futebol. Tem muito mais a cara de um condutor de crise. Exatamente. Então eu não sei se se encaixa aí pro Fred, futebol. Concordo. A gente falou semana passada nos programas aqui o quanto o esporte estava passando por um vácuo de novas lideranças, de novos rostos políticos. E que o esporte não tinha feito essa transição. Não fez. O esporte não fez essa transição.
e está sendo forçado a forjar nomes, rostos novos, sendo que não sejam novos, talvez na idade, Exatamente. Sim, isso. Exatamente. É mas que isso. sejam competentes em isso. suas áreas de atuação, É isso Sim, mesmo. é isso. que É isso tenham mesmo. algum DNA rubro-negro, que tenha alguma história que faça com que ele entre no clube com respaldo de outras figuras públicas Que vão dar o estão ali lastro dentro, que dão político, É, né? e que sejam capazes, tá? De permear a pacificação. Que é tudo isso. Exatamente. Isso. Proteção, Isso. tá? É algo que a gente falou aqui. Se o Sport tivesse trazido um treinador, Fernando Seabra de Cauê, amigo de Cauê. Fernando Seabra assumiu o time, perdeu do Atlético, perdeu do Flamengo, perde do Vitória, perde do Bahia. Ninguém ia dizer, porra, demite o cara, não. Beleza, mas se começa o ano que vem, Sport e Vitória empata, pegou ali o Náutico nos aflitos, 2-0 Náutico, todo mundo aqui ia pedir, ó, não dá mais não, a torcida chegou no limite, esse cara tá desde o ano passado, não conseguiu dar nenhum resultado do ano passado, ou seja, 2025 inviabilizaria qualquer treinador para 2026. O problema é que o Yuri precisa entender que é a mesma coisa com ele. Exato. Vai acabar o ano, beleza, se passar um mês sem falar em futebol. Um mês. Chegou o Campeonato Pernambucano, perder um jogo. O jogo treino, Fred. É o jogo treino. O jogo com a Ágape. Perder um jogo ou atrasar meio salário ou qualquer coisa, porque entenda o seguinte, todo mundo que se move contra vai continuar se movendo contra. E o clube não aguenta mais também isso. É preciso ter assim. É preciso que o torcedor vá a um jogo, perca o jogo e saia reclamando do lateral. Isso. E saia reclamando do Isso. volante. Do juiz. E saia reclamando do juiz. Porque era assim. É. Quando o Sport perdeu pro Operário de Várzea Grande, pega o pós-jogo da gente. Vê se a palavra Yuri Romão é falada. Exato. Quando o Matheus Alexandre começa a jogar mal, é o lateral, a culpa é dele, a culpa é do goleiro. Só que quando vai se repetindo tudo, que você vai conectando, vai deixando o campo, porque vai ter, ó, não foi campo. Não foi campo. E não vai poder ter um erro de contratação. Pois é. Você tem que oxigenar, porque se chegar novas pessoas com lastros, sem vínculos desgastados do passado, as pessoas, a torcida, a imprensa, todo mundo vai dar um oxigêniozinho, vai dar uma margem. E a margem não é zero, não. tem. É margem negativa. Não tem. Se as coisas fluírem, as pessoas vão ter dificuldade em reconhecer. Isso. Vão, Por vão. isso que eu acho que essa terceira porta que se abre aí, que é a porta. Tanto que quando eu cheguei aqui hoje, antes da gente começar o programa, uma das coisas que eu tava mais batendo é quais são os ritos de prazos e tal. Porque eu sempre achei na minha cabeça que essa terceira porta, que Rafael Crick, desculpa se o sobrenome não foi Pérez, esse, né? que Rafael Kriek. Kriek colocou, mas que eu não sabia ainda dos prazos legais. Eu acho que essa era a porta que esse bastidor político tentaria costurar. De tentar convencer Yuri de que a gente não passe Yuri por uma questão de eleição, que hoje pode ocasionar um atraso no planejamento. Sim. Você sai do clube e tira isso que Fred colocou, porque tudo que vier junto com Yuri vai continuar contaminado, Vai. Radioativo. vai continuar. E você coloca a figura de Rafael como se fosse a rainha da Inglaterra, que seria se Yuri permanecesse. E Rafael vai ficar lá, Rafael Campos, somente como o cara que vai assinar o que a turma vai fazer. Essa, eu acho que é a terceira porta que se abre no sentido de afastar a figura e de que agora entra de como é que você vai encaixar uma nova peça como Paulo Pérez nessa história. Perfis no Twitter de oposição já citam rumores de que existiria uma costura para uma eleição indireta dentro do conselho, que aí é de onde viria um nome como um empresário Paulo como Paulo, Pérez. né? Que seria. Porque, na verdade, Claro eu que acho ele pode ir tão- para eleição geral Isso, também. eu acho que estão. Veja, eu acho que hoje
estão todos procurando alternativas legais, Isso. possíveis do que pode ser feito. Inclusive Ricardo Leitão, que é do Leões pela Mudança, já disse que, pô, sem arrumadinho, né? Isso. Respeitar, Os não existe recados, eleição do não sei se- conselho, Exato. né? Ou é eleição aberta ou não é, tá? Então tudo isso tem que ser colocado na mesa, porque uma outra parte importante dessa história, Celso, que eu vou trazer para a tela também, até para a gente já caminhar um pouco para a reta final, é que nessa terça-feira tem a tal Reunião extraordinária. do conselho com a pauta esvaziada, mas que o grupo Leões pela Mudança, que é pró-impeachment, tá? Uhum. Defende que o impeachment entre na pauta. Que o conselho seja o conselho do esporte e não de Yuri. A partir de um pedido de impeachment, que a gente até já debateu aqui, não temos base para cravar que é válido ou que não é válido. O que não pode não ser debatido. Exato. Tá? Isso. Mas E eles estão na dele. Eles têm que fazer o trabalho ser deles. debatido é parte do processo democrático É que o isso. próprio Yuri defende. Tá? Não tenho a menor ideia, sinceramente, nunca me aprofundei para dizer minha sentença ou minha visão se seria pró-impeachment ou não. Mas esse grupo tem uma linha de trabalho, o Leões pela Mudança. Tem uma força de redes sociais hoje. Ainda não é gigantesca, não é. Mas os caras remaram e são também, de certa forma, fundamentais para esse cenário de portas abertas estarem abertas. Esse grupo, ele vai ser chamado para uma composição, vai se conversar com eles vão aceitar serem ouvidos ou eles vão defender que, pô, tem que ter eleição geral e eles têm que ter o direito de ter a candidatura Uhum. deles nessa eleição geral. Eles vão se colocar como um grupo que enfrentaria uma chapa de consenso que seria o mais do mesmo, ou eles vão compor com essa chapa? De partir para uma unanimidade ali, né? Que talvez fosse melhor para o clube nesse momento, garantindo uma nova eleição em 2026. Uhum. Mas aí talvez para eles, uma nova eleição, o clamor que move oposições já se enfraquece. Então tem um jogo político que também tem peças aí que precisam ser colocadas na mesa, né? Ricardo Leitão, Matheus Souto Maior, tá? Então tem que estão Convencer até o grupo de bastidor que existe. que estão deles. trabalhando e que Isso. veja só, Inclusive, já não pessoas são ligadas a esse grupo já entraram em contato Sim. comigo também. Dizendo não que são se colocam à não são disposição. forças políticas históricas, mas são movimentadores de peças nesse momento. Trabalharam, lutam para isso, tá? E estão convocando aí Isso essa. aqui, Celso, para mim, é necessário. Porque o silêncio, ele é conveniente. Então, Demais. uma torcida resignada. O silêncio Pô, é esse é o grito da música. arquibancada. O silêncio É o grito da é arquibancada. música para Nossa, poesia, para os ouvidos do Um time tão afundado, gestor. como está o esporte, a resignação ela é natural. Eu já falei 100 vezes, eu não vou culpar jamais a torcida pela resignação que eu estou. Uhum. Que eu estou, Sim. tá? O Sport fez 2-0, Celso, eu não fiz assim, gol, sabe? Porque o cara tá frio, o cara tá gelado, o ano acabou. Tá? O ano acabou. E assim como levou os 4 depois, eu não perdi 1% do meu humor. Isso. Talvez 1% eu tenha perdido. Não perdi 50% do meu humor. Eu estava ocupado perdendo outra coisa. Então, assim, essa é uma possibilidade. Que eu falei, se forem 5 pessoas, tem um peso. Se forem 50, tem outro peso. Se forem 500, tem outro peso. Se forem 5 mil, obviamente Não 5 vão. mil não vão, mas 500 podem ir, Uhum. tem outro peso. Então, assim, se fazer presente, tá? Eu tenho vídeos meus circulando dizendo isso tudo, mas é isso mesmo. Eu acho que essa movimentação ela não pode parar. Não é porque está havendo uma costura de forças políticas mais tradicionais que a chama política Do novo. Né? do novo, de uma posição nova, tem que diminuir. Se os dois Até movimentos. essa força Eu acho que os dois movimentos fiscalizadora. precisam um do outro. Exato. Porque, obviamente, Yuri não vai ceder a uma oposição De redes tá? sociais. de rede social que
inflamou o discurso de forma muito mais contundente, que pede o impeachment dele por acusações mais pesadas, Uhum. tá? Mas os dois movimentos acontecerem é importante para o esporte, tá? É importante a inquietação. É importante não aceitar, porque é o que eu falei, a resignação acabou em outubro. Novembro já tá todo mundo cuidando de 2026. Então, assim, acabou a resignação, acabou o futebol, tá? E foca agora em abrir horizontes, tá? Seja com renúncia, seja com afastamento, com acordo, tá? Eu não tenho bandeira, eu não tenho lado. Eu só queria que o esporte tivesse estabilidade e que desse oxigenada, sobretudo, não é no futebol, porque oxigenar o futebol trocando o gestor e Yuri ser a pessoa diretamente que conversa com eles, que Não dá a vai pro palavra cano final, minado. que se mete na negociação, como ele falou, usou o capital dele para trazer Carlos Alberto, não adianta. Não adianta. Porque, sinceramente, Paulo André convenceu Yuri e a partir daí virou um super poderoso, tá? Virou um super poderoso que traz um fisioterapeuta de fora. Então, assim, as ordens têm que ser restabelecidas lá dentro. E não vai ser restabelecida trocando, trazendo, mesmo que traga um grande gestor de futebol, um grande treinador. Eu já expus aqui. Se tudo ficar como está, minha única esperança é um super treinador. Não um super de nome, de nada, mas um cara que consiga Fechar o fechar o cadeado do cadeado do departamento de futebol. É futebol. isso. É. Mas, pô, não é. Essa é a minha última esperança. Existem outras Uhum. que podem estar vindo de uma costura. E, veja, não seria minha primeira opção um Yuri Romão, rainha da Inglaterra. Mas se tiver que ser, E que que a seja. decisão, Fred, seja célere. E eu acho que isso é o fundamental. Que isso não se Isso. transforme numa novela. Yuri esticando a corda, de novo pela sobrevivência de vida dele. Isso. As pessoas tentando convencer e demovê-lo de que não dá mais. O movimento continuar indo, sendo feito, mostrando a cara do torcedor insatisfeito dele e o esporte perdendo tempo. É O tempo isso. que Daniel Perfeito. cobrou. E um último ponto. Que do B, que Luciano, que Silvio Neves, que quem for a cada reunião, Branquinho, Vanderson, que foram citados por Yuri, que quem for a cada reunião entenda todos os movimentos que podem estar acontecendo. E, sobretudo, o núcleo de do B, que construiu um acordo com Yuri à véspera da eleição e viu o acordo ser rasgado. É. Então, assim, se acontecer uma vez, cuidado para não acontecer de Exato. novo, tá? Porque foi. Aí eu volto, Celso, para fechar no nosso ponto de abertura. Ganhar tempo e desarmar o crítico. Na primeira reunião, Yuri venceu. Yuri ganhou tempo e Yuri desarmou mísseis que Luciano Bivar poderia detonar, tá? Então, assim, ele conseguiu na primeira. Ele pode conseguir na segunda, na terceira, mas não deixa de ter 30, não. Para chegar em janeiro e repetir o que aconteceu em dezembro do ano passado. Porque é tão pesado, Celso, que aconteceu depois de Gustavo do B ir para a linha de frente em ligar para empresários, ligar para Deus e o mundo, para reunir dinheiro, para mandar de incentivo para os times da Série B que enfrentavam os adversários do Da Sport. última rodada no jogo. Nas últimas rodadas. Gustavo do B fez todo esse movimento. É. E uma semana depois, Yuri não teve a menor. Nenhuma inibição. nenhuma inibição. Em ligar, em E procurar. agora sou eu. Ou em tentar depois chamar para consertar. Né? Então, assim, quem faz uma vez faz duas, né? Vai. E, sobretudo, quem está muito na autodefesa, que queira ou não, a gente falou, é um núcleo muito pequeno que o Yuri tem. Mas são pessoas muito fiéis a ele. Então, eu imagino que ele também seja fiel a essas pessoas. Se esses movimentos enfraquecerem essas pessoas, talvez Yuri acabe sendo movidas e ouvidas por elas também, tá? Porque, Celso, os próximos dias não são de horizonte aberto para Yuri, para a gestão do esporte e, sobretudo, para o esporte. Tá? Os próximos dias
o horizonte é pesado, tá? Com esse rebaixamento com data marcada numa armadilha, ao invés de ser na ilha, é na armadilha, né? Numa armadilha que o próprio Sport montou para si mesmo, tá? Ou que a gestão de Yuri montou para o Sport. Então, assim, eu não sei o tamanho da animosidade que pode acontecer no sábado se o Flamengo, no aniversário do Flamengo, com maioria no estádio, decretar o rebaixamento do Sport, tá? Inclusive, cabe para torcedor, mais uma vez dentro de campo, torcer para ganhar de 0-0 e passar essa página. Isso. Porque, veja só, ninguém quer que o Sport viva isso no sábado. Tá, pô, velho. Eu quero que o Eu já Sport, tô tendo pesadelo eu com quero que o isso. Sport vença de 0-0. Com um gol roubado. E que dissesse, pronto, a gente deu 30% e mesmo assim vocês não ganharam aqui dentro. Pronto. Se você finge, passa um band-aid nas suas feridas. Só um band-aid, você tá com um rombo desse tamanho de ferida, passa um band-aid, assopra, E finge que tá tudo finge que tá certo. tudo bem, segunda-feira volta pro caos. É. Mas não é o mais fácil. Ainda que o Flamengo venha desfalcado, não é o mais fácil de acontecer. Eu já tô pela atenuação da revolta do torcedor. Eu já tô naquela de. O meu medo de comprometer 2026 é tão grande que eu tenho medo do torcedor invadir, de ter uma confusão, de perder mando de campo. Eu tô nesse, assim, E é o que eu falei, Cauê. Não tem danos, de assim, nada positivo neste Nada. horizonte. nada. Só em Dubai, com o Zé Lucas, se o Brasil for, como foi Longe. bem, for campeão do mundo, e ele levantar uma taça. Fora Zé Lucas lá, você não tem nada que possa vir de positivo. E muita coisa que pode vir de negativo, mas muita coisa. Porque a cada derrota, a cada aproximação do fim, você vai ter mais jogador dando entrevista pesada, mais dívida vindo a público, mais Derricks, mais problemas, como foi revelado o negócio dos capitães ali de confusão. Tudo agora é revelado. Entenda isso também. Tudo agora é exposto. Tudo agora Tudo vaza. agora pipoca. Tudo vaza. Tudo vaza. Tudo cai no WhatsApp. Tudo Tá vaza. exposto, Fred. Tudo tá O exposto. Então, núcleo tá assim, exposto. não tem mais como conter. Os jogadores são insatisfeitos, a comissão técnica é insatisfeita, os funcionários são insatisfeitos. Então agora, meu velho, a avalanche vai ser muito destrutiva. Então, uma reunião dessa, Yuri ganha tempo, daqui a 3 dias acontece algo dentro do clube e volta para estaca zero, tá? Então, todo mundo que está participando desse processo, tá? Já que Yuri não nos ouviria, falar com quem poderia nos ouvir, assim. Muita atenção para realmente deixar todas as pontas amarradas e tentar ser muito amplo para que realmente ande. Porque o Cauê falou, precisa celeridade, tá? Não há tempo. Não há tempo. O Sport já está perdendo tempo para Não há planejar tempo. 2026. O Sport já tá perdendo tempo. Resolver isso em novembro é fundamental. Você tem novembro para resolver isso. E dessa forma a gente vai chegando ao fim aqui de mais um programa no 45 Minutos, para você não perder o nosso acompanhamento dos desdobramentos deste e de outros temas. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que assim, toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. Obrigado a Cauê, obrigado a Fred, obrigado ao nosso querido João Trigueiro, diretor aqui do nosso estúdio, e principalmente muito obrigado a cada uma de vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.